Jovens, usem filtro solar. Se eu pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria: usem filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro foram cientificamente comprovados. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha própria experiência. Eis aqui um conselho: desfrutem do poder e da beleza da juventude. Esqueçam, vocês só vão compreender o poder e a beleza da juventude quando já estiverem mortos. Mas acreditem em mim, dentro de 20 anos vocês olharão suas fotos e compreenderão, de um jeito que não podem compreender agora. Quantas oportunidades se abriram para vocês, eram realmente fabulosas. Vocês não são tão gordos quanto imaginam. Não se preocupem com o futuro, ou se preocupem, se quiserem, sabendo que a preocupação é tão eficaz quanto tentar resolver uma equação de álgebra mascando chiclete. É quase certo que os problemas realmente importantes em suas vidas são aqueles que nunca sequer passaram por sua mente. Tipo, aqueles que tomam conta de vocês às 4 da tarde de alguma terça-feira ociosa. Todos os dias, façam alguma coisa assustadora. Cantem! Não tolerem aqueles que agem de forma irresponsável em relação a vocês. Relaxem, relaxem. Não percam tempo com inveja. Algumas vezes vocês ganham, outras vezes vocês perdem. Lembrem-se dos elogios que recebem. Esqueçam os insultos. Se conseguirem fazer isso, me digam, por favor, como. Eu quero aprender. Guardem suas cartas de amor. Joguem fora seus velhos extratos bancários. Estiquem-se. Não sintam culpa por não saberem muito bem o que querem da vida. As pessoas mais interessantes que conheço não tinham aos 22 anos nenhuma ideia do que fariam da vida. Algumas pessoas de 40 anos interessantes que eu conheço ainda não sabem. Talvez vocês se casem, talvez não. Talvez tenham filhos, talvez não. Talvez se divorciem aos 40. Talvez dancem uma valsinha quando fizerem 75 anos de casamento. O que quer que façam, não se orgulhem nem se critiquem demais. Todas as suas escolhas têm 50% de chances de dar certo, como as escolhas de todos os demais. Curtam seu corpo de maneira que puderem. Não tenham medo dele ou do que outras pessoas pensem dele. Ele é seu. Ele é seu maior instrumento. Dancem. Mesmo que o único lugar que vocês tenham para dançar seja sua sala de estar. Leiam todas as indicações, mesmo que não as sigam. Não leiam revistas de beleza. A única coisa que elas fazem é mostrar vocês como pessoas feias. Saibam entender seus pais. Vocês não sabem a falta que vão sentir deles. Sejam agradáveis com seus irmãos. Eles são seu melhor vínculo com o passado. E no futuro, dificilmente deixarão vocês na mão. Entendam que amigos vão e vêm, mas que alguns deles são preciosos, que devemos guardá-los com carinho. Trabalhem duro para transpor os obstáculos geográficos da vida, porque quanto mais vocês envelhecem, mais vocês precisam das pessoas que lhes conheceram na juventude. Morem na capital, mas mudem-se antes que a cidade lhes endureça. Morem no interior, mas mudem-se antes que vocês se amoleçam. Viajem. Aceitem certas verdades eternas. Os preços sempre vão subir. Os políticos são todos mulherengos. Vocês também vão envelhecer. E quando envelhecer, vão fantasiar que quando eram jovens, tudo era mais barato, os políticos eram nobres de alma. E as crianças respeitavam os mais velhos. Respeitem as pessoas mais velhas. Não esperem apoio de ninguém. Talvez vocês se aposentem. Talvez se casem com alguém muito rico. Mas não sabem quando um ou outro vai morrer. Não mexam muito em seu cabelo. Senão, aos 40 anos, vão ficar com cara de 85. Tomem cuidado com as pessoas que dão conselhos, mas sejam pacientes com elas. Conselho é uma forma de nostalgia. Dar conselho é uma forma de resgatar o passado da lata do lixo, limpá-lo, esconder-lhe as partes feias e reciclá-lo por um preço maior do que realmente vale. Mas acredite em mim quando eu falo do filtro solar. Olá comunidade, tudo bom? Meu nome é Matheus, tenho 19 anos e hoje a gente vai fazer uma pequena análise desse texto que eu acabei de recitar. Eu não lembro o nome do autor,
não lembro nem o nome do texto, provavelmente o nome do texto seria Conselho para Jovens, mas apesar de eu ter esquecido algumas partes, eu vou deixar o texto na íntegra aqui no link, né? Mas, cara, eu acho, na minha opinião, é muito bom, assim, tem algumas partes mais ou menos... Ele tenta trazer essa visão de que, pô, não levem a vida tão a sério a ponto de se cobrarem e tal, mas em alguma medida eu acho que ele passa um pouco do ponto, né? Principalmente naquela parte que ele diz todas as suas escolhas têm 50% de chances de dar certo. Em alguma medida eu acho que isso em alguma medida tá meio errado. Eu não acredito muito nisso. Mas não vou alterar, né? E também, uma parte que eu esqueci de recitar, o texto diz o seguinte: tomem bastante cálcio. Sejam gentis com seus joelhos. Vocês sentirão falta deles quando não funcionarem mais. Cara, isso eu acho genial. De verdade, de verdade. Isso eu acho genial. Porque a gente tem algumas coisas que a gente não percebe o valor delas. Só que quando a gente perde, a gente percebe o quão elas eram úteis. A gente percebe o quão elas estavam presentes e o quanto sem elas seria muito difícil. Mas a gente não percebe isso. E aí, cara, isso... Tipo, cara, é o joelho, tá ligado? Tipo, quem é que pensa, caralho, meu joelho? Sabe? Pô, meu, nunca penso nisso. Mas eu vou sentir falta dele quando não funcionar mais, sabe? Então tem que tomar cuidado, tem que tentar preservar essas coisas boas que estão presentes o tempo todo, mas que a gente não percebe. Cara, isso eu achei genial, de verdade. Outra parte que eu achei muito boa: tomam cuidado com as pessoas que dão conselhos. Cara, isso é muito... Cara, é tranquilamente a maior parte do texto. Porque conselho é uma forma de nostalgia. Tipo assim, normalmente, pensando, né? Talvez quando as pessoas dão conselhos, elas estejam falando não da pessoa para quem tá se dando conselho, né? Vamos supor que tu aí tá me dando um... ou melhor, eu tô dando um conselho para você. É muito provável que esse conselho seria muito mais pro meu eu do passado, tá ligado? Do tipo, aconteceu alguma coisa traumática que se relaciona em alguma medida com o assunto, e eu começo a falar não o que eu acho que a pessoa tem que fazer, mas o que eu acho que eu deveria ter feito. Por isso que é uma forma de nostalgia. Por isso que é uma forma de pegar o passado e reciclá-lo por um preço maior do que realmente vale. Porque talvez tenha sido o nosso passado que nós tenhamos errado, mas que a gente quer mudar para ter um valor maior do que realmente vale. Cara, isso eu achei realmente genial. Essa parte do aproveitem os poderes e a beleza da juventude, realmente não entendi. Talvez o texto seja certo, pois eu só compreenda isso quando eu estiver morto. Mas realmente eu não entendi muito bem o que o texto quis dizer com isso. E outra parte que eu mais ou menos eu acho interessante, mas talvez o texto tenha avançado um pouco demais, né? Não sintam culpa por não saberem muito bem o que querem da vida. Cara, em alguma medida eu concordo, mas meio que discordo. No sentido de que não vale a pena sentir a pressão por não ter isso, né? Por não ter um sentido, por não saberem muito bem o que querem da vida. Sentir uma pressão por conta disso, de fato, para mim não faz sentido. Mas também simplesmente não ir atrás disso, em alguma medida, também me parece um certo erro. Talvez valha a pena pensar no futuro e pensar no que quer para a vida, sabe? Talvez simplesmente não levar isso a sério talvez seja um erro. Porém, sentir pressão ou se sentir pressionado a encontrá-lo também pode ser um erro talvez até mais grave. Mas, né, a virtude normalmente se encontra no meio, então nem tanto um nem tanto o outro. Mas no geral eu gosto bastante, apesar de eu ter esquecido de recitar algumas partes. Eu gosto bastante, eu acho que ficou legal a parte como eu recitei. Talvez um outro dia eu recite novamente. Então tá, gente, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Tudo de bom pra vocês e usem filtro solar.